A sua vida inteira você foi enganado a acreditar que o governo se preocupa verdadeiramente com você. Toda a sua vida te contaram que você não precisa se preocupar, já que a prioridade número 1 do Estado é você. Mas nada disso é verdade. Tem algo de muito errado acontecendo nas sombras do nosso país e com isso uma mentira está sendo disseminada para todas as pessoas. Você escutou por tanto tempo essa mentira que ela acabou se tornando uma verdade absoluta na sua vida, mas você está muito enganado. Na realidade, você está caindo num golpe. Você foi atraído para uma armadilha que foi tão bem disfarçada que você só vai se dar conta de que de fato foi enganado quando for tarde demais. O pior de tudo é que você cai nesse golpe todos os meses e nem percebe. A grande verdade é que você caiu no golpe da maior pirâmide financeira do Brasil chamada INSS. E quem criou essa pirâmide foi o nosso governo. Funciona da seguinte forma: o governo recolhe parte do salário dos trabalhadores todos os meses para eles contribuírem para o INSS, ou seja, o governo está dizendo, eu vou pegar uma parte do seu salário todos os meses e quando você se aposentar daqui 40 anos, eu vou pagar a sua aposentadoria com esse dinheiro. Mas qual o problema com esse recurso? O que pode dar errado? No papel, parece que isso realmente poderia funcionar, mas existem dois problemas com esse sistema. Mas que problemas são esses? O primeiro é de que um aposentado pela Previdência Social, ou INSS, dá prejuízo para o governo. Por quê? Porque o valor pago todos os meses para esse aposentado atualmente é maior do que o valor da contribuição que foi dado no passado quando ele trabalhava. Vamos considerar que o João é um trabalhador que contribui todos os meses para esse sistema. O João ganha R$3.000 por mês e 11% do seu salário vai para o INSS. O valor de contribuição de João é de R$330 todos os meses. Considerando que João trabalha por 35 anos, ele teria contribuído com R$138.600 ao longo de toda a sua vida de trabalho. Quando ele se aposenta, o valor que ele vai receber é calculado com base no tempo de contribuição e com base na média do salário dele. Com base nas regras atuais, João vai receber R$2.500 por mês como aposentadoria. Vamos supor que João viva por mais 20 anos. O total que ele vai receber nesses 20 anos de vida é de R$600 mil. Você percebe o problema? A gente não está falando de um pouquinho de prejuízo, a gente está falando de pelo menos 4 vezes o valor que João contribuiu durante toda a sua vida de trabalho. O segundo problema desse tipo de aposentadoria é de que, além de não fechar a conta, a gente vive em um país em crise que precisa usar o dinheiro do INSS para pagar outras despesas. Imagine uma torneira aberta, enchendo um recipiente. Esse recipiente enche de forma constante e tudo parece bem, mas de repente 2 grandes rachaduras aparecem nesse recipiente, esvaziando ele mais rápido do que ele pode encher. É exatamente isso que acontece com o sistema de previdência do governo. É impossível ganhar. E o que acontece quando um país sem planejamento entra em uma crise financeira e o dinheiro que o governo pegou de você todos os meses e que deveria ser usado para pagar a sua aposentadoria acaba? Bom, esse dinheiro tem que sair do bolso de alguém. E quem melhor para sustentar um sistema de aposentadoria falho do que alguém que ainda trabalha e contribui para esse sistema todos os meses? Exatamente, o governo percebeu que a melhor forma de pagar os aposentados é usando o dinheiro que você recebe todos os meses e que deveria ser usado para pagar a sua aposentadoria. Ou seja, o salário que você recebe todos os meses por seu trabalho suado na verdade não é seu. E você provavelmente deve estar pensando, bom, mas quando eu me aposentar vai ser a minha vez de ser sustentado com as pessoas que contribuem para esse sistema e assim por diante. Realmente parece um bom plano, mas não é bem isso que vai acontecer. Vamos dar uma olhada em alguns dados importantes. Em 2020, o número de contribuintes para o INSS era maior do que o número de beneficiários, mas mesmo assim, o INSS já contava com um rombo de 360 bilhões de reais. Além disso, de acordo com algumas pesquisas e estudos, para sustentar um aposentado são necessários pelo menos 3 CLTs, já que cada CLT contribui com 31% da sua renda para o INSS todo mês. Em outras palavras, você precisaria trabalhar 3 meses para sustentar o salário de um mês de uma pessoa aposentada. E esses dados são de hoje em dia, imagine só quando for a sua vez de se aposentar. Quantas pessoas serão necessárias para pagar um mês da sua aposentadoria? Mas o problema vai muito além disso. Além do fato da gente precisar sempre de mais contribuintes para esse sistema, muitas projeções apontam que a tendência é de que o número de idosos seja cada vez maior sobre o número de jovens. Isso está acontecendo porque vivemos em um período onde a cultura e a economia desestimulam a criação de famílias. Como é cada vez mais caro sobreviver nesse país por conta da péssima economia, é cada vez mais comum casais optarem por não terem filhos. E com uma baixa taxa de natalidade, a tendência é de que o número de trabalhadores diminua muito.
o que acaba acarretando em mais idosos do que pessoas jovens ou mais aposentados em relação ao número de trabalhadores. Além disso, a gente precisa levar em consideração o número de jovens que têm idade para contribuir para a força de trabalho, mas são desempregados e acabam prejudicando ainda mais esse sistema de aposentadoria. Certo, agora vamos juntar todos os pontos. O sistema de previdência social, ou como é mais conhecido, INSS, é um sistema onde quem trabalha atualmente contribui todos os meses para pagar pessoas que já pararam de trabalhar. Quando esses contribuintes se aposentarem, também vão precisar que os CLTs paguem a sua aposentadoria, precisando sempre de mais e mais pessoas trabalhando para bancar um sistema que gasta mais do que arrecada. Agora vamos fazer uma pausa e tentar entender como funciona uma pirâmide financeira. Uma pessoa recruta duas pessoas que precisam pagar uma taxa de adesão para fazer parte desse sistema, sob uma falsa promessa de que receberão recompensas financeiras de outras pessoas no futuro. Essas duas novas pessoas precisam recrutar duas pessoas cada, que por sua vez também precisam pagar uma taxa de adesão, tendo como promessa a mesma coisa. E assim por diante, cada novo integrante precisa recrutar duas pessoas que também pagam uma taxa para participar e escutam a mesma promessa. Dessa forma, criando uma pirâmide financeira. Quanto mais cedo você entra nessa pirâmide, mais dinheiro você recebe de quem entrou depois. Ou seja, quem está no topo recebe mais dinheiro de quem está na base. Esse sistema quebra a partir do momento em que a base da pirâmide não consegue mais recrutar novos participantes. Quando isso acontece, o topo da pirâmide não consegue mais pagar a base e o negócio todo colapsa, lesando os últimos participantes a entrarem, que acabam perdendo todo o dinheiro que depositaram nesse esquema. Você já percebeu a semelhança, né? Os aposentados são o topo da pirâmide, que recebem dinheiro dos trabalhadores ou base da pirâmide. O governo é quem recruta esses trabalhadores e estamos chegando num ponto onde não será mais possível recrutar novos participantes para sustentar o topo dessa pirâmide. E o que você acha que vai acontecer? Eu te digo, essa pirâmide vai colapsar e quem está trabalhando hoje em dia vai se deparar com a triste notícia de que todo o dinheiro que você depositou nesse sistema foi a troco de nada. Você pode até pensar que é exagero ou isso é muito difícil de acontecer, mas foi exatamente isso que aconteceu na Grécia na década passada, com uma população muito envelhecida, muitas pessoas se aposentando cedo e um alto número de evasão fiscal. Grande parte da população teve cortes na pensão e o sistema de previdência deles acabou sofrendo uma reforma estrutural para evitar o colapso. Então, se você tem menos de 40 anos e depende da aposentadoria do INSS, existe a grande possibilidade de você não conseguir contar com esse sistema quando chegar a sua vez de parar de trabalhar. Uma forma de tentar reverter essa situação seria um incentivo para as famílias a terem mais filhos, como fazem o Japão e a China. Porém, o nosso governo faz justamente o contrário, que acaba acelerando o processo de colapso dessa pirâmide. E você pode até pensar, e se eu me aposentar por uma previdência privada? Ou, e se eu criar uma carteira de ativos e crescer meu patrimônio até o momento de me aposentar? Nesse caso, eu não vou depender desse sistema e ainda assim vou conseguir me aposentar. Eu quero que você pense o seguinte, o nosso país está sem dinheiro, está endividado. Com isso, a gente vive um cenário de juro real negativo, ou seja, qualquer investimento que você faça nesse país, seja em bancos, empresas, fundos imobiliários, você vai perder para a inflação. Qual é a escapatória então? O que eu penso é o seguinte, é melhor apostar em algo que possa dar certo do que algo que com certeza vai dar errado. A melhor solução que eu encontrei para ser prejudicado o mínimo possível por esse sistema é o Bitcoin, um sistema descentralizado e matematicamente pensado para fugir de situações financeiras onde o seu dinheiro e a sua energia monetária são constantemente desvalorizados. Um sistema onde a impressão de mais moedas é impossível e você é dono de fato do seu dinheiro. Já passou a hora de entender que quanto mais tempo você depende de outras entidades ou pessoas para sobreviver, mais acorrentado você é a um sistema criado para colapsar. E quando isso acontecer, você vai colapsar junto. Obrigado pelo seu tempo e sua atenção e até a próxima.